Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? A ênfase nessa manhã será nesse versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Vamos orar. Mais uma vez oramos a Ti, ó Pai, e em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que abra as portas do céu para nós, que o Senhor derrame sobre nós as Tuas bênçãos nessa manhã, que nós possamos ver o Teu Filho de uma maneira nova, porque todas as vezes que vemos o Teu Filho, nós mais o amamos, nós mais o desejamos. Então nós te pedimos nessa manhã que o Senhor possa colocar todo o Teu foco e nos ajude a colocar também o nosso foco na pessoa bendita do Seu Filho. Nós pedimos a unção do alto, ó Senhor, para que tudo que for feito nessa manhã, no meio do Teu povo, haja ganho, primeiramente para o Senhor mesmo e depois também para nós, Teus filhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Penso que é importante nós compartilharmos acerca desse texto que lemos, mostrando o contexto no qual ele está inserido. Você deve se lembrar daqueles dois sonhos que José teve, ali no início do capítulo 37, diz que ele tinha 17 anos. Então, quando tinha 17 anos, ele teve esses dois sonhos, uma revelação de Deus acerca do seu futuro, do que aconteceria com aquele jovem rapaz. O primeiro sonho, você se lembra, ele disse aos seus irmãos que ele sonhou que eles estavam cegando no campo e que de repente o feixe dele se levantou e os feixes dos seus irmãos rodearam o seu feixe e se inclinaram sobre ele. E você se lembra como que isso trouxe ódio no coração dos seus irmãos para com ele. Eles disseram: dominarás com efeito sobre nós? E passaram a odiá-lo ainda mais por causa dessa palavra. O segundo sonho, ele disse que sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E isso fez que o seu pai o repreendesse e dissesse: eu, tua mãe, os teus irmãos, nós vamos inclinar diante de ti em terra? E diz que Jacó considerava essas coisas, considerava o caso consigo mesmo. E depois disso, então, um determinado dia, o seu pai o chama e diz para ele que ele fosse até Siquém, porque os seus irmãos estavam apacentando o rebanho lá, nesse lugar. E que José fosse para trazer notícias dos seus irmãos e ver como é que eles estavam. Era uma viagem de mais ou menos 100 quilômetros. José, com a sua família, morava nessa época no Vale de Hebrom. Então, o Vale de Hebrom, onde eles estavam, até Siquém, são mais ou menos 100 quilômetros. Uma viagem daqui, apenas para ilustrar, daqui em Maringá. Então, foi uma viagem longa, para aquela época, uma viagem longa. E ele fez essa viagem em obediência ao seu pai. Mas quando ele chega ali, ele descobre que os seus irmãos não estão mais ali. Então imagina a situação desse jovem rapaz. Ele segue as instruções do seu pai, as coordenadas, mas chega ali onde os seus irmãos deveriam estar, apacentando o rebanho, e descobre que eles não estão lá. Então ele começa a andar de um lado para outro, de lá para cá, de cá para lá. Ele fica perdido, totalmente perdido. Ele não sabe o que fazer. O texto não nos diz quantos dias, quantas horas ou semana ele gastou procurando seus irmãos.
Estamos falando de um campo vasto, certamente um lugar sem cercas. Então ele está andando ali, o texto diz errante pelo caminho, ele está totalmente perdido. E aí, nessa situação de estar perdido, a Bíblia diz que um homem encontrou José, que estava perdido, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Esse homem, ele aparece na Bíblia como tantos outros homens e mulheres que não têm nome na palavra de Deus. Isso é muito significativo, não é? Embora esse homem, ele desempenhou um papel importantíssimo, vital, crucial na vida de José, com relação àquilo que Deus iria fazer na vida dele no futuro, como salvador do povo, se tornando o segundo em poder e autoridade no Egito, mas era necessário que esse homem encontrasse a José e apontasse o caminho que ele deveria seguir. Nós podemos apenas especular quais seriam as consequências se não houvesse esse homem atento, que estava ali como que já esperando a chegada de José em Siquém. Esse homem que atentamente ficou observando, é o que o texto mostra. Diz que um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: o que procuras? Esse homem estava observando José andando errante pelo campo. É como que ele já estivesse lá esperando por ele. E é interessante que José diz: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? E no versículo 17, esse homem diz: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos adotar. Esse homem tão atento, tão cuidadoso, ele não ouviu de outra fonte, de segunda mão. Ele não disse: eu estava na mercearia e de repente tinha um grupo lá conversando e disseram que semana passada tinha um grupo aqui, lá do Vale de Hebron, apacentando os rebanhos, mas foram para Dotã ou foram para outro lugar. Ele foi preciso. Ele deu a informação de primeira mão. Ele ouviu isso dos irmãos de José. Eu ouvi os seus irmãos dizerem: vamos a Dotã. Por que nós perguntamos, esse homem, ele foi tão preciso? Porque Deus é sempre preciso. Por que esses irmãos de José foram a Dotã e não estavam em Siquém? Uma resposta rápida, básica, simples. Naquela época, as caravanas, a maioria delas, inclusive dos ismaelitas, que daqui a pouco vai comprar José e levá-lo para o Egito, passava em Dotã, não passava em Siquém. Então, todos os arranjos de Deus foram feitos para que acontecesse na vida de José aquilo que Deus lhe tinha revelado. Que ele finalmente chegasse a ocupar essa posição de reinado, sentasse no trono do Egito, com tanta autoridade, para que pudesse assim ser usado por Deus para salvar o seu povo. Você se lembra então que José vai para Dotã, os seus irmãos o pegam, jogam-no no poço, e daí a pouco uma caravana de ismaelitas vem e ele é vendido. E ali, então, começa a sua vida, eu diria, dessensacional, sensacional. Embora aos olhos humanos ele está descendo, mas aos olhos de Deus ele está subindo. E como ele vai para o Egito, é vendido para Potifar, e como depois ele é colocado na cadeia, e da cadeia ele vai para o palácio, e ali no palácio ele senta no trono. E é conferido a ele uma grande autoridade. Mas tudo começou. A vida de José em direção ao trono do Egito começou com esse homem, que encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Nós não sabemos, como eu disse, quem é esse homem. Alguns escritores judeus, no passado, mesmo hoje, muitos acreditam que esse homem era o anjo Gabriel, que foi enviado dos céus para dar direção à vida de José. Nós não podemos afirmar isso, porque o texto ele não nos permite isso. E seria, talvez, apenas em mera especulação. Não sabemos quem era esse homem. Talvez fosse mesmo um homem comum, um homem ordinário, um homem do seu tempo, um homem usado por Deus para encontrar a José, que andava errante pelo campo.
e lhe perguntar: que procuras? E dar a ele a direção necessária para que José então tomasse de vez o seu caminho para o Egito, em direção ao trono. Não sabemos se foi uma das cristofanias de Cristo, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, não é? Se o próprio Cristo apareceu lá, uma teofania, se o próprio Deus apareceu lá, não sabemos. Não sabemos quem é esse homem. O que nós sabemos é o que esse homem fez, a obra que esse homem fez, encontrando José que estava errante pelo campo e perguntando-lhe: o que procuras? É a mesma obra que o Senhor Jesus fez por nós, a nosso favor. Quando nós começamos a nossa jornada cristã, o nosso caminho para o trono, o nosso caminho para o céu, nós tivemos um encontro muito parecido com um homem assim. Eu te diria, o filho do homem. Um dia ele veio e ele nos encontrou e ele nos perguntou: o que procuras? Estávamos errantes nesse mundo. Esse é um princípio que estava no coração do Pai e no coração do Filho. Buscar e salvar o perdido. Ele mesmo disse isso, que ele veio para buscar e salvar o perdido. Mais de uma vez. Você se lembra, por exemplo, ali em Lucas, capítulo 19, quando ele foi até a casa de Zaqueu, você se lembra? Aquele homem que estava totalmente perdido. Ele era um coletor de impostos, um homem odiado pelos seus pares, odiado pelos seus vizinhos, odiado pelos judeus. Os judeus, o apreço que eles tinham por um homem do calibre de Zaqueu era o mesmo respeito que eles tinham por um cão. Então, eles consideravam o coletor de impostos como um cachorro, um cão ordinário, um cachorro sarnento, um vira-lata aí da rua. Era assim que ele era tratado. Mas ele era um homem muito rico, de muitas posses, e certamente adquiriu sua riqueza através da desonestidade. Mas é tão bonito ali, não é? Quando o Senhor Jesus entra na casa dele, não sabemos que o Senhor Jesus, muitas coisas que o Senhor Jesus disse a ele, a presença de Jesus inundou aquela casa, e ele teve tal resposta a esse homem, a esse carpinteiro de Nazaré, a esse filho de Deus, que ele se levanta e diz: eu dou a metade dos meus bens, reparto com os pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. E você se lembra que o Senhor Jesus disse? Ele disse assim: hoje houve salvação nessa casa. E diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Você se lembra também ali, em Lucas capítulo 15, um pouco antes, quando aquele filho pródigo, chamado pródigo, sai de casa e ele gasta ali no mundo todos os seus bens, e quando ele volta, o pai está lá na varanda esperando, e diz que o pai, vendo-o de longe, o pai saiu correndo e foi encontrá-lo. E aí, um dos versículos, o pai diz assim: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto, estava perdido, foi achado. Então, essa é a obra que o Senhor Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio buscar e ele veio salvar aquele que estava perdido. Em Zaqueu ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ali o pai daquele filho pródigo diz: meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi encontrado ou ele foi achado. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o perdido. É isso que estava no coração do Pai, estava no coração do Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor atento às necessidades do homem perdido, do homem caído, do homem que estava andando errante pelo campo. E o campo é o mundo, você sabe, naquela parábola do semeador, na explicação que o Senhor dá daquela parábola, ele diz: o campo é o mundo. Então todos nós estávamos andando errantes por este mundo. Mas um homem, e se lá no livro de Gênesis não tem o nome dele, eu vou te contar o nome dele hoje. O nome desse homem que procurou por você e por mim, que nos encontrou perdidos aqui no campo, nesse mundo, o nome dele é Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Ele veio
e nos encontrou na nossa perdição, na nossa miséria. E ele, então, nos apontou o caminho. Ele perguntou, à semelhança daquele homem em Gênesis 37, ele perguntou também para nós, para cada um de nós. Ele te fez essa pergunta: o que procuras? Eu estou vendo você errante, andando errante pelo campo. Eu estou vendo você andando errante pelo mundo. O que procuras? Eu me lembro bem quando o Senhor Jesus me encontrou nessa situação de perdição. Me lembro muito bem. Quase que audivelmente, ouvindo a voz do Senhor, me perguntando: Léo, o que procuras? Então, naquela época, eu disse: Senhor, eu procuro uma razão para viver. E a resposta dele foi: então você venha a mim. Você está cansado, você está sobrecarregado, você vem a mim. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Então você vem a mim. Para outro, talvez, o Senhor Jesus, quando ele perguntou para você: o que procuras? O que você está procurando? Talvez a sua resposta foi: Senhor, eu procuro coragem para enfrentar a morte, pois eu tenho medo da morte. Então eu procuro coragem, porque eu vivo com medo da morte. Então, talvez para você, o que o Senhor Jesus disse naquele dia, naquele encontro, foram aquelas palavras que aquela promissora cantora Mirim, aquela menininha, já cantava no início do ano 2000, aquela cantora da família Germanovics, que ela cantava assim: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para aquele que temia a morte, talvez seja isso que o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que você morra, você viverá. Talvez para outro, o Senhor Jesus perguntou, quando nos viu na nossa perdição, andando errantes por esse mundo, o Senhor Jesus perguntou: e você? O que você procura? Talvez a sua resposta foi: Senhor, eu quero a certeza de que um dia eu entrarei no céu, pois eu sinto pesar sobre mim uma condenação eterna e temo ir para o inferno quando eu morrer. Então, o que eu procuro, Senhor, é uma maneira de entrar no céu. O Senhor pode me dizer? O Senhor pode me dar a direção? E a resposta desse filho do homem, talvez o que ele disse para você: claro, claro que eu tenho a resposta, claro que eu sei a resposta. Eu sou a porta, lá em João capítulo 10, versículo 9, você lembra? O Senhor Jesus diz que Ele é a porta. Ele é a porta para o céu. Ele é a porta para um relacionamento efetivo, eficaz com Deus. Ele é a porta. Deixamos para trás toda a nossa tristeza e dor, nossas dúvidas e entramos por essa porta. Ele é a porta. Talvez o Senhor Jesus, quando te viu andando errante pelo campo, o Senhor Jesus te perguntou: e você? Que procuras? Talvez você tenha dito: Senhor, eu procuro a verdade. Eu estou cansado de viver nesse mundo de mentiras. Você já percebeu, irmão, irmã, que esse mundo caído, é um mundo de mentiras? É um mundo de fantasia? É um mundo de ilusão? Talvez a sua ânsia, o seu desejo, a sua necessidade, quando você viu aquele homem que te encontrou errante pelo campo, andar errante pelo campo, talvez você disse: eu procuro a verdade. Você sabe o que é a verdade? E talvez então a resposta que você obteve daquele homem, do filho do homem, na verdade, é aquilo que ele disse lá em João 14, versículo 6. Sim, eu sei o que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encontramos em Jesus a verdade plena. A verdade não é mais uma coisa. A verdade agora é uma pessoa. Ele é a própria verdade encarnada.
E, diferentemente do que Pilatos fez quando julgava Jesus, lembra? Ele está julgando Jesus e, de repente, ele pergunta para o Senhor: o que é a verdade? E o evangelista diz que ele, voltando-se para os judeus, ele deu as costas para a verdade. Ele pergunta para o Senhor e volta-se para os judeus e deu as costas para a própria verdade, para o Senhor Jesus, que era a verdade encarnada que estava diante dele. Mas você entendeu e você aproveitou a sua oportunidade e você recebeu essa verdade em seu coração. Você agora não vive mais na mentira. Você agora pode e deve andar na verdade, assim como o Senhor Jesus andou. Talvez para você, naquele dia, quando você andava errante pelo campo, totalmente perdido, sem saber que direção tomar, você nunca sonharia que os seus irmãos estavam em Dotã. Talvez quando o Senhor te perguntou, esse homem te perguntou, e você que procuras? Talvez a sua palavra foi: eu procuro a paz, porque eu tentei encontrar a paz em várias coisas nesse mundo, nos prazeres desse mundo. Eu tentei encontrar a paz nos jogos, eu tentei encontrar a paz nos relacionamentos, eu tentei encontrar a paz na riqueza, eu tentei encontrar a paz de várias formas, e tudo falhou admiravelmente. Eu sou um homem ou uma mulher totalmente infeliz. E, e eu não tenho paz no meu coração. Eu procuro a paz. O senhor sabe onde a paz está? E esse homem, esse filho do homem, então ele diz: claro que eu sei onde a paz está. E citou para você Efésios 2,14, onde o apóstolo Paulo diz: porque ele é a nossa paz. E você hoje pode ter paz no seu coração, mesmo que todo ao seu redor esteja alvoroçado e não tenha paz, mesmo que o mundo esteja agitado, mesmo que o mundo esteja com medo, mesmo que o mundo esteja alarmado, irmãos e irmãs, há um lugar de infinita paz. Há um lugar de paz duradoura, perene, e esse lugar é na própria pessoa do Senhor Jesus. Não é apenas um sentimento, mas é uma pessoa. E se estamos em Cristo, nós podemos usufruir dessa paz. Porque, conforme o apóstolo disse, Ele é a nossa paz. Talvez, naquele dia, esse filho do homem, a semelhança daquele homem ali, em Gênesis 37:15, talvez ele te perguntou: e você, que procuras? Eu estou vendo você andar errante pelo campo. Você vai para lá, você vem para cá, você vai para lá, você vem para cá, e eu estou observando você. O que você procura? Me diz aí para eu poder ajudar. E talvez você disse: eu, eu não creio em nada, eu perdi a esperança, a crença nas coisas, e eu gostaria de ver a Deus, o Criador. Eu gostaria de vê-lo. E talvez o que o Filho do Homem disse para você naquele dia: ah, você quer ver a Deus? Eu tenho a resposta. E citou para você aquilo que está escrito ali em João 14:8. Lembra? Quando um dos seus discípulos, Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Você lembra qual a resposta do Senhor Jesus? Ele disse: você quer ver a Deus? Você quer ver o Pai? Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda me pede uma coisa dessa? E ele diz ali no versículo 8: quem me vê a mim, vê o Pai. Vimos o Pai, a pessoa gloriosa do Pai, na pessoa do Senhor Jesus. Então, poderíamos continuar aqui citando essas diferentes respostas que o Senhor deu para a mesma necessidade do homem, o homem perdido, o homem sem nenhuma direção, como nós estávamos um dia. Mas por causa desse homem, o nome dele é Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas, o nosso Salvador, aquele que um dia virá nos buscar, porque ele desceu da sua glória, ele deixou a glória que ele tinha com o Pai, ele deixou toda aquela adoração que ele tinha ali constantemente,
Ele veio para esse mundo de pecado, esse mundo de pessoas perdidas. E ele veio e ele nos encontrou na nossa desesperança, na nossa tristeza, na nossa perdição. Estávamos exatamente como José. Foi assim, irmãos, que começamos a nossa vida. Foi assim antes de conhecermos o Senhor. Estávamos perdidos, andando errantes por esse campo, por esse mundo. Então, esse homem maravilhoso, ele veio até nós e nos perguntou: o que você procura? E encontramos nele a resposta àquela necessidade que nós tínhamos. Todas as respostas para toda e qualquer necessidade que porventura tenhamos está na pessoa bendita desse homem, desse Filho do homem, do Senhor Jesus Cristo. E aí então, depois de obter essas respostas da parte dele, começamos a nossa jornada em direção ao trono. Porque lá, onde ele está, também um dia estaremos. Um dia, a palavra do Senhor diz que um dia estaremos para sempre com o Senhor, ali em 1 Tessalonicenses 4,17. Ali em 2 Timóteo 2,12, diz que se perseveramos, também com ele reinaremos. Esse homem que um dia nos encontrou, andando errante pelo mundo, esse homem também prometeu que um dia ele nos buscará. E nós estamos agora aguardando a sua volta. Oh, que Senhor maravilhoso ele é. Veio e nos encontrou nesse estado de perdição. Abriu os nossos olhos, como ele fez aquele cego de nascença. Satisfez as nossas necessidades. Ajudou-nos em tudo que nós precisávamos. Fez tudo por nós. Foi para aquela cruz, porque nos amou tanto e de tal maneira que ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Não temos razões para louvá-lo, para bendizê-lo nessa manhã. Não temos razões para abrir os nossos lábios e render a ele todo louvor, dar a ele toda honra, toda glória, por causa da obra que ele fez? É claro que temos. Vamos fazer isso nessa manhã. Você fique à vontade para abrir o seu áudio, para você orar, para bendizer o Senhor, para louvá-lo, não só nessa manhã, mas todos os dias da nossa vida. Ele é aquele que veio e nos tirou desse estado de perdição e nos deu a informação correta, nos disse a verdade. É Ele, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Vamos orar. Amado Jesus, te bendizemos porque o Senhor abriu os nossos olhos e hoje podemos ver o Senhor. Nós éramos como José, andando errante pelo campo. Mas o Senhor, à semelhança deste homem, o Senhor veio e perguntou a cada um de nós: que procuras? Encontramos a Ti, Senhor Jesus. Temos tudo, não precisamos de mais nada. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que nos guarda e que nos protege. O Senhor é o pão da vida. O Senhor, em Ti estamos fartos. Te louvamos, Senhor, nesta manhã. Agradecemos pelo Teu amor e dizemos a Ti como nós Te amamos. Amamos tanto, Senhor. Desejamos a Tua volta. Louvado seja o Teu nome, Jesus, para todo sempre. Amém.